E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS e vamos aqui a um comparativo mais crítico, né? Quanto esses dois aparelhos aqui, o Asus Zenfone 3 e o Moto Z Play, entendeu? Então eu peço para que vocês assistam o vídeo até o final, porque eu vou falar um monte de especificações, um monte de quesitos, quem ganha, quem perde, entendeu? Então para vocês terem uma ideia as pessoas estão na dúvida entre comprar o Moto Z Play e o Asus Zenfone 3, certo? Então, no final do vídeo ainda vou falar bem pouco aí em relação aos dois e qual seria basicamente a escolha do meu smartphone se fosse comprar, né, entre um e outro, qual que seria a minha escolha, certo? Então vamos lá. Bom, vamos aqui com tela, gente. Tela, essas informações eu peguei, a maior parte delas eu peguei do site dos fabricantes, entendeu? E outras do GSM Arena, tá bom? Então vamos lá. Aqui a tela Super IPS, aqui uma Super AMOLED, certo? Então para mim empate, porque eu considero as duas telas como muito boas, as duas telas. Então um ponto para cada um. Os dois são Dual SIM com micro SD, certo? Então um ponto para cada um. Mas aí é o que acontece. O Asus Zenfone 3 ele é híbrido e o Moto Z Play não é híbrido, então ponto para o Moto Z Play. Mas vocês vão falar, pô, mas você tirou um ponto dele. Então, a maioria das pessoas não gostam do slot híbrido, não é nem meu gosto, é o gosto da maioria das pessoas. Tem gente que não faz questão, mas a maioria fala que não gosta do slot híbrido, então vantagem aqui para o Moto Z Play. Certo, então vamos lá. Mover apps e memória e formatar o cartão como memória interna. Então esse aqui é um assunto meio polêmico, que eu já fiz dois vídeos falando do Asus Zenfone 3. O que eu estou falando é o seguinte: o Zenfone 3 não é possível mover os apps para o cartão de memória e nem formatar a memória microSD como memória interna. Mas tem gente que está falando, não, mas é só tem um método aí, tem um jeito aí que você faz. Então, como ele vem de fábrica, gente, então vamos lá. Do jeito que ele vem de fábrica, do jeito que chega na sua mão, se você tentar fazer, você não vai conseguir. Você vai ter que rodar um processo para poder habilitar a formatação com memória interna e para mover para o cartão de memória, certo? Então não é esse o caso, é esse o caso como chega de fábrica. De fábrica não é possível. O Moto Z Play é possível você formatar como memória interna e mover os aplicativos para a memória do cartão. Então um ponto para o Z Play, nenhum ponto aqui para o Zenfone 3, certo? Bateria 3.000 mAh, 3.510 mAh, ponto para o Moto Z Play. Tela, os dois têm tela de 5.5 polegadas, aqui ó, 5.5 polegadas, 1080p, ponto para os dois, certo? Proteção da tela, Corning Gorilla Glass 3 para o Asus Zenfone 3 e não especifica nada aqui no site ou da Motorola, muito menos do fabricante e do GSM Arena se tem ou não Corning Gorilla Glass aqui no Moto Z Play, entendeu? Então eu me baseio nos sites, nas informações. Isso de boca aí, mas tem gente que fala que tem. Não, no site do fabricante fala que não tem e no GSM Arena também confirma que não tem. Então não tem e aqui tem. Então ponto para o Asus Zenfone 3 quanto o Corning Gorilla Glass, certo? Processador é o Snapdragon 625 para os dois, com Adreno 506 para os dois, então um ponto para cada um. Memória, 4 GB de memória RAM para o Asus Zenfone 3 e 3 GB de memória RAM para o Moto Z Play. Ponto para o Asus Zenfone 3, não tem nem que falar, mas tem o outro lá de 5.2, não, aquele é outro modelo, o modelo em questão é esse de 5.5 polegadas, certo? Com 4 GB de memória RAM. 64 GB de armazenamento contra 32 de armazenamento do Moto Z Play. Ponto para o Asus Zenfone 3. Certo? Câmera traseira. A câmera traseira dos dois é de 16 megapixels com abertura f/2.0. Eu estou pegando apenas esses dois itens da câmera. Existe, por exemplo, estabilização 3 eixos, 4 eixos, tem uma ou outra aí, tem algo a mais, entendeu? Mas não vamos entrar nesse mérito da questão. Vamos falar a respeito de megapixel e abertura. O 16 para cada um e f/2.0 para cada um. Então um ponto para cada um. Câmera, vídeos.
o Asus Zenfone 3, ele faz vídeos em 4K, 1080p 30 fps, 1080p 60 fps, mas não faz a 120 fps, certo? O Moto Z Play, ele faz vídeos em 4K, 1080p, não faz vídeos em 1080p 60 fps, mas faz vídeos em 120 fps, o slow motion. Então, ponto para os dois, certo? Câmera frontal, o Asus Zenfone 3 ele tem 8 megapixels com abertura f/2.0 e tem 1080p, ou seja, filma em Full HD a câmera frontal. Aqui o Moto Z Play ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels, abertura de 2.2, LED na frente e filma em 1080p. Nesse caso eu decidi dar um ponto para cada um, porque enquanto um tem uma abertura melhor e maior megapixel, o outro tem o LED frontal, certo? Então eu decidi dar um empate, porque cada um tem algo de diferente, certo? NFC, gente, NFC não tem pro Asus Zenfone 3, mas tem pro Moto Z Play. A gente acaba se enrolando, tantas siglas, tantas coisas, né? Então, ponto para o Moto Z Play. USB Type-C, os dois têm um ponto para cada um. Android 601, os dois têm um ponto para cada um. Aí vocês vão, mas ele vai atualizar para o 7. Quem garante que esse aqui também seja ou não seja atualizado? Então, esse vai ser atualizado, provavelmente esse também seja atualizado. Então, esse não é o mérito da questão. Não coloquei como item, certo? Preço, gente. Preço, saiu com preço aqui de 1.799 e o Zenfone 3 e o Moto Z Play, ele saiu com preço de 2.199. Preço de lançamento, tá, gente? Promoção, essas coisas não adianta. Pode estar R$1 esse aqui, e esse aqui pode estar R$1.000. Então, não é preço de lançamento, certo? Acessórios, gente. Então, em preço, quem ganha é o Zenfone 3. Acessórios, quem ganha na parte de acessórios é o Moto Z Play. Por quê? Porque ele tem aí os snaps, que tem aí um a mais em relação ao Zenfone 3, certo? Tirando bateria, como diz, carregador, fones de ouvido, essas coisas, tirando que os dois têm, mas o Moto Z Play ele tem um a mais, que são os snaps, são os encaixes aqui atrás. São os encaixes aqui atrás. Então esse é o diferencial do aparelho. Então, um ponto pro Moto Z Play em relação a acessórios e nenhum pro Zenfone 3. Peso, 155 gramas pro Zenfone 3, 165 gramas pro Moto Z Play. Ponto para o Zenfone 3 por ser 10 gramas mais leve. Resistente a pingos ou poeiras, né? Não tem nenhuma proteção, pelo que eu vi aqui. E aqui no Moto Z Play ele tem essa proteção de respingos ou poeira, mas você não pode mergulhar em água porque ele não é resistente à água, tá, gente? Então, muito cuidado. Um ponto para o Moto Z Play. Leitor digital, temos aqui na frente para o Moto Z Play e temos atrás aqui para o Zenfone 3. Então, um ponto para cada um. OTG, ponto para cada um, certo? Todos têm aí, os dois têm OTG. LED de notificações, nós temos um LED de notificações aqui no Zenfone 3, não temos LED de notificações no Moto Z Play, mas nós temos o Moto Tela, que para mim é muito equivalente ao LED de notificações. Para mim é igual. Por exemplo, não tem o Moto Tela, então o aparelho não é um Lenovo, então obrigatoriamente ele tem que ter um LED de notificações. E o Zenfone 3 tem, e o Moto Z Play ele tem o Moto Tela. Então, um ponto para cada um. 16 pontos no total para o Zenfone 3, 17 pontos no total para o Moto Z Play. Então vamos lá ao veredito final. Com qual dos dois eu ficaria, qual dos dois eu compraria? Eu compraria o Zenfone 3 porque ele meio que se equivale ao Moto Z Play, mas pelo preço, gente. O preço é o que dita aí a maioria das coisas. O preço, para mim, o armazenamento, que é muito importante, que nós temos aqui 64 GB de memória RAM. Ele é memória de armazenamento, 4 GB de memória RAM, certo?
Ele vem com um Gorilla Glass na frente e atrás, eu acho isso muito legal, entendeu? Mas mesmo assim, você acaba se tornando, você acaba tornando, né? O smartphone acaba tornando obrigatório o uso de uma capa, tá bom? Ele já vem no Android 6, já tem o USB Type-C, que já tem também no Moto Z Play. Então, como falei, eles se equivalem muito, certo? Agora, se for que esse aqui seria a minha escolha, tá? O Zenfone 3, por esses motivos que eu falei: preço, memória RAM, armazenamento, certo? Que mais que basicamente esses três itens, certo? Eu também tem o LED de notificações, que eu gosto, entendeu? Algo assim que enriquece, tá bom? O smartphone são pequenas coisas que enriquecem o smartphone na hora da compra. Seria a minha escolha, mas a gente não pode descartar o Moto Z Play por ele ter uma bateria muito boa, certo? Por ter uma bateria muito boa, ele ter que mais aqui que nós temos aqui? Os acessórios, entendeu? Que é muito interessante a parte de acessórios. Ele não é híbrido, certo? Para quem quer ter 2 chips e um cartão micro SD, certo? Então, quanto a isso, ele tem as suas vantagens, mas o preço dele é alto, né, gente? O preço dele é alto. Então, se for questão de preço, como falei para vocês, basicamente é o Zenfone 3, que ele saiu com um preço muito bom no seu lançamento, certo? Mas se você não liga para preço, você quer quase o mesmo, né? Só que você quer um pouco a mais, assim, em relação, como eu já falei para vocês. Eu quero um slot a mais, eu quero um slot meu de cartão micro SD, eu quero uma bateria mais forte, entendeu? Então vocês acabam caindo aqui nesse outro aparelho aqui, que é o Moto Z Play. Ah, quero um aparelho que filma em slow motion, esse aqui, certo? Ah, resistente a respingos e poeira, esse aqui. Eu já vi muita gente falando atualmente, falou assim: pô, mas o Zenfone 3 não vem com NFC. Ah, mas aí é sacanagem, né? O Moto Z Play ele vem. Então muitas vezes o NFC acaba se tornando um fator decisivo na hora da compra. Nem o preço, mas sim o NFC, gente. Entendeu? Então a Asus, ela tirou o NFC. Ela não colocou, na verdade, vamos colocar numa outra palavra, ela não colocou o NFC no Zenfone 3. E o Moto Z Play, ele tem o Moto Z Play aqui, ele tem o NFC. Então, como eu falei para vocês, a minha escolha seria o Zenfone 3, mas vai da escolha de vocês, qual vocês acham melhor, mais conveniente, entendeu? Se vocês não ligam para preço, aí vai ficar difícil a escolha para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse comparativo aí que eu fiz entre o Asus Zenfone 3 e o Moto Z Play. Se você gostou do seu joinha, não se esqueça, gente, por favor, de deixar, de se inscrever, não se esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Obrigado, até mais e falou, pessoal!